O começo no campo Davi era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, da cidade de Belém. Enquanto seus irmãos estavam na guerra ou ajudando em casa, Davi cuidava das ovelhas no campo. Mas enquanto ele parecia só um pastor, Deus via um rei em formação. Ali, em silêncio, Davi aprendia coragem e fé. Lutava contra leões e ursos para proteger seu rebanho. Tocava harpa, cantava salmos e se enchia da presença de Deus. A unção de Davi, o profeta Samuel, foi enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel. Todos pensavam que seria algum dos irmãos mais fortes ou mais experientes, mas Deus disse: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." E foi assim que Davi, ainda um menino, foi ungido como futuro rei mesmo com Saul. Ainda no trono, Davi e Golias. Enquanto o exército de Israel tremia diante do gigante Golias, Davi chegou ao acampamento só para levar comida aos irmãos. Mas ao ouvir as ameaças do gigante, ele não se calou. Davi disse com ousadia: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos." Com apenas uma pedra e uma funda, ele derrotou Golias e se tornou herói nacional da noite para o dia. A fuga e a perseguição. Mas a fama de Davi incomodou o rei Saul. Saul ficou com ciúmes, tentou matá-lo. Davi passou anos fugindo, escondido em cavernas, mesmo sem nunca levantar a mão contra o rei. Ele poderia ter se vingado, mas escolheu honrar a autoridade de Deus. Foi nesse tempo difícil que muitos de seus salmos mais profundos foram escritos. Davi se torna rei. Depois da morte de Saul, Davi finalmente assumiu o trono. Primeiro, governou Judá. Depois, todo Israel. E foi um rei justo, valente e temente a Deus. Unificou as tribos, venceu grandes batalhas, trouxe a Arca da Aliança de volta e transformou Jerusalém na capital do reino. O rei e poeta, Davi não foi só guerreiro, ele também foi adorador. Escreveu a maioria dos salmos que lemos até hoje. Era um homem de coração sensível, que dançava com alegria diante de Deus. Ele sabia que sua força vinha do Senhor e não do trono. A queda de Davi. Mas mesmo grandes homens de Deus podem falhar. Um dia, Davi viu Batseba tomando banho e a desejou. Ela era casada. Mesmo assim, Davi a tomou para si e mandou matar o marido dela, Urias. Foi um pecado grave e teve consequências sérias. O profeta Natã o confrontou. Davi, quebrantado, confessou: "Pequei contra o Senhor." Ele se arrependeu profundamente. O Salmo 51 é o retrato dessa dor e arrependimento. Consequências e tragédias. Depois disso, a casa de Davi enfrentou muita dor. Traições, morte de filhos, rebeliões. Mas mesmo em meio à dor, Davi continuou buscando a Deus. Nunca deixou de se arrepender. Nunca abandonou sua fé. Os últimos dias de Davi. No fim da vida, Davi preparou tudo para a construção do templo, que seria erguido por seu filho, Salomão. Ele passou o reinado ao filho e morreu em paz, com a certeza de que havia cumprido seu propósito. O legado de Davi. Davi foi humano, errou, chorou, mas foi chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Não porque era perfeito, mas porque amava a Deus de verdade. Se arrependia quando caía e vivia para a glória de Deus. E de sua descendência viria o maior rei de todos, Jesus Cristo, o filho de Davi. A vida de Davi nos ensina que Deus pode usar os pequenos, transformar pastores em reis e restaurar corações quebrantados. Porque mais importante do que ser forte é ser sincero diante de Deus.